Lamentações, capítulo 3, e o versículo 39. Você tem a sua Bíblia, queira nos acompanhar nesta leitura. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, e versículo 39. Amém, irmãos? Podemos ler? Que diz assim: de que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um dos seus pecados. Senhor, te louvamos, te agradecemos e bendizemos, ó Deus, o teu nome pela tua palavra livre. Eu creio, Pai, que o teu Espírito Santo, ele é poderoso para falar ao meu coração e falar ao coração da tua igreja nesta noite, para que cada um de nós saindo deste lugar abençoados em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se sentar, continue adorando, exaltando e engrandecendo ao Senhor. Eu estava meditando na palavra do Senhor e o Senhor ele colocou este versículo ao meu coração, o Espírito Santo, e ele falou que era para me trazer essa palavra, apenas um versículo, mas é um versículo que fala muito. É por isso que eu amo ler a palavra do Senhor e meditar nela, porque ela fala ao nosso coração. E esse versículo aqui, somente nele, nós encontramos um monte de perguntas que ficam sem resposta. Um monte de questões que pessoas perguntam e muitas vezes fica sem resposta. Esse versículo aqui ele é interessante porque ele se encontra aqui em Lamentações de Jeremias. Só para você entender, Jeremias ele foi um profeta solitário. E ele é conhecido como profeta chorão. Por quê? Porque quando Deus dava as revelações para ele, e ele olhava para o povo, ele começava a chorar e dizia: o povo não vai suportar isso. Então ele é conhecido como profeta chorão. Por quê? Porque quando ele recebia, ele se comovia com aquilo e dizia: o povo não vai suportar. Olha quanta coisa, olha quantos acontecimentos o povo não vai suportar. É por isso que ele chorava, porque ele estava vendo o que iria acontecer com ele. E nós vemos que aqui em Lamentações, Jeremias ele está dizendo que se queixa o homem. Ele faz uma pergunta. Você pode ver que tem um ponto de interrogação. Então ele faz uma pergunta: de que se queixa o homem? Do que você se queixa? Faço uma pergunta para você responder para você mesmo hoje. Qual é a sua queixa? Do que nós nos queixamos todos os dias? Do que nós nos angustiamos, nos preocupamos? Do que nós nos revoltamos? Brigamos, xingamos, contendemos, murmuramos, reclamamos do quê? Quando Jeremias ele fala de que sejam as suas queixas, as queixas dos homens, é porque entendemos muitas vezes, como muitas pessoas, que a vida é injusta. Quantas vezes você já ouviu essa frase de algumas pessoas se dizer assim: a vida é injusta? Muitas pessoas, mas por que é injusta?
E nós vemos que as pessoas têm muitos exemplos. E um dos exemplos, muitas vezes, é porque que deixou mal acontecer com aquela pessoa. Porque muitas vezes morreu um homem bom e o ruim ficou vivo. Porque que uma pessoa muitas vezes boa é pobre e a outra ruim é rica? Começam a se entrar muitas questões e muitas perguntas. Por que isso e por que aquilo? Porque o homem ele começa a se queixar de muitas coisas. E começa a dizer, não, a vida é injusta. Só que sabe que nós não entendemos. Isso que é o principal. É que cada um dará conta de si mesmo. Ou seja, mas só que eu não quero dar conta somente de mim. Eu quero olhar para as outras pessoas e para a situação e começar a me queixar. E dizer, por que comigo não acontece? Porque na minha vida não acontece. Porque isso não é comigo. Porque isso não é, na minha vida não é assim. As queixas, elas começam. As murmurações vêm. Porque eu quero que as coisas se resolvam. E que as coisas sejam diferentes. Mas só que sabe o que eu não entendo, muitas vezes, é que para as coisas mudarem, nós precisamos mudar primeiro. Nós precisamos mudar primeiro. É por isso que esse versículo ele fala muito assim, do que se queixam os homens, e do que se queixa o homem. É uma pergunta, e Jeremias ele mesmo responde a pergunta que ele faz assim: se queixe dos seus próprios pecados. Então quando ele está dizendo se queixe dos seus próprios pecados, é porque nós queremos que a situação muda, que as coisas mudam e que tudo seja diferente. Mas nós não nos queixamos, sabe do quê? Dos nossos pecados. Porque entenda que o Senhor nos deu o livre-arbítrio para irmos e virmos e para fazermos o que nós quisermos. Então tudo que acontece hoje é consequência do que eu decidi lá atrás. Do que eu escolhi para a minha vida. Só que entenda que aquilo que eu escolho e dá errado, eu me queixo depois. Me queixo das pessoas, me queixo da situação, me queixo do momento, me queixo da vida, me queixo de Deus. Mas sabe do que eu não me queixo? Das minhas escolhas erradas. Dos meus pecados. Quando Jeremias ele estava tentando dizer isso, é porque ele estava vendo que o povo de Israel, ele estava indo em direção a um cativeiro, e Deus estava avisando eles, e eles não queriam voltar atrás. E quando eles chegam naquele cativeiro, eles começam a reclamar e a murmurar da situação. Por que nós estamos em Babilônia? Por causa dos vossos pecados. Há situações em nossas vidas que as pessoas não são culpadas. Há situações em nossas vidas que o pai e a mãe não é culpado. O esposo não é culpado. As pessoas que nos rodeiam não é culpada. É porque muitas vezes culpamos pessoas e esquecemos dos nossos pecados, das nossas escolhas, daquilo que escolhemos viver. Se der errado, encontramos um monte de culpados.
que eles estavam passando. Eles estavam ali porque eles haviam pecado. Só que eles não conseguiam olhar para o seu pecado. Eles conseguiam ver tudo o que estava acontecendo em redor e culpando a todos, menos eles mesmos. E é por isso que Jeremias diz que se queixa o homem vivente, se queixe do seu próprio pecado. Entenda que o que me leva ao acerto, o que me leva muitas vezes a dizer, olha, eu estou bem hoje, são as minhas escolhas lá atrás. Porque eu escolhi bem. Então hoje eu estou bem. Mas se eu escolher mal, não tem como eu ficar bem. É por isso que eu gosto daquele versículo que está em Oséias 14. Que diz assim, converte, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Entenda uma coisa, ninguém cai pelo pecado do outro. Ninguém cai pelo erro do outro. É porque nós vivemos em uma sociedade de pessoas que elas se preferem se vitimar. E é aquela coisa melancólica de si mesmo, do que dizer, eu estou nessa situação, não é por culpa de ninguém, é por minha culpa. Porque se eu me arrepender, se eu me voltar a Deus, Deus, Ele pode me levantar. Aleluia! Só que muitas vezes fica paciente dos seus pecados, porque nós nos queixamos de tantas coisas, colocamos a culpa em tantas pessoas e esquecemos que temos que apenas dar um passo para o Senhor e dizer, Senhor, eu sou culpado, me perdoa, eu me lanço aos seus pés agora, porque eu sei que o Senhor pode fazer tudo de novo. É o que nós não fazemos muitas vezes. Nós tentamos quantas e quantas vezes nos acontecimentos de nossas vidas, tentamos achar os culpados. Tentamos achar. Tentamos procurar. E quantas pessoas vêm até você, muitas vezes se perguntam, quem é o culpado? Por que aconteceu? O que aconteceu? E muitas vezes pessoas carregam essa pergunta, sabe quando? O resto das suas vidas, sabe por quê? Porque ela sempre encontra culpados e nunca olha para si e diz, eu também sou culpado e eu preciso me libertar dessa culpa, eu preciso tirar isso da minha vida. É por isso que a Bíblia diz que se queixa, o homem se queixa dos seus próprios pecados. Entenda que muitas vezes queremos achar tantos culpados para tentar nos inocentar a nós mesmos e se passar de inocente e dizer, foi ele, foi ela, foi a situação, foi por causa daquele, por causa daquela. E muitas vezes vivemos uma vida frustrada, revoltada com a pessoa. Esquecemos do que a Bíblia diz. A minha e a sua luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Não é contra pessoas. A minha e a sua luta é contra a potestade.
contra os príncipes dominadores, é contra eles e é contra eles. Em alguns momentos, eu tenho que glória a Deus, aleluia. Grande Deus, aleluia. Porque em alguns momentos eu tenho que entender o propósito de Deus na minha vida. O que Deus realmente Ele quer fazer. Porque cada um tem a consequência da sua plantação. Só que muitas vezes eu me sinto culpado porque alguém está colhendo o que ele plantou. E eu esqueço que cada um vai dar conta do que de si mesmo. Não tem como, irmãos, eu interferir na colheita de alguém. Muitas vezes até queremos. Mas a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer pelo mal. Tudo o que o homem plantar, isso mesmo ele vai colher. Quer dizer, escarnecer, quer dizer, Deus ele não se deixa ser chantageado por ninguém. Deus não se deixa o que ser zombado por ninguém. Deus não se deixa o que a pessoa tentar manipular a situação, não. Se você fez, você vai ter que pagar. Independente do momento que você esteja. E é por isso que Jeremias ele estava dizendo: do que se queixa, o homem se queixa dos seus próprios pecados. Mas muitas vezes nós nos queixamos do pecado do outro. Quantas vezes nós nos queixamos por causa do pecado do outro? E sabe, em alguns momentos, sabe o que fazemos ainda? Porque o outro fez, eu vou fazer também. Porque o outro foi, eu também vou também. Por que só o outro pode ir? Porque o outro está agindo assim, eu também vou agir assim. Mas a Bíblia diz que se cada um se queixa do seu próprio pecado, esquece o outro. Só que em alguns momentos não conseguimos esquecer. Se lembre de você e do que você tem que se arrepender, do que você tem que mudar, do que você tem que ser diferente. Nos preocupamos tanto com as pessoas e esquecemos de nós mesmos, que nós temos uma vida com Deus. E Deus não é culpado do que o outro está colhendo. Só que muitas vezes achamos que Deus é culpado. Não, mas coitado dele, coitado dela. Olha, ela está passando necessidade, está passando fome, está passando dificuldade. Deus não podia ajudar ele? Muitas vezes é assim que nós pensamos, até nos queixamos. Mas o que nós não entendemos é que cada um apenas colhe o que planta. E muitas vezes achamos que Deus é injusto. Deus não é injusto. É porque você não conhece a plantação de ninguém. Por mais que você ande com a pessoa, por mais que você conviva com as pessoas, por mais que a pessoa esteja do seu lado,
você não conhece o que esta pessoa tem plantado. Quem conhece? Somente Deus, que sonda todo o coração. É por isso que ele fala do que vem as queixas. Quando o povo olhou para Israel em cativeiro, dizendo: olha, cadê o Deus deles? Olha a nação que se titulava do Senhor, olha o povo escolhido por Deus. Só que o que as nações não entendiam era o que Israel tinha plantado. E se eles tinham plantado, mesmo eles sendo o povo escolhido do Senhor, mesmo Deus tendo os chamado para ser nação santa, mesmo Deus o havendo tirado eles do Egito, mas eles tinham que colher o que eles estavam plantando. Só que quem está de fora não entende. Não, mas Deus podia fazer. Deus podia dar. Deus podia prosperar. Deus podia libertar. Então muitas vezes nos queixamos de algumas coisas que somente Deus, Ele conhece a plantação e a colheita de cada. Então é por isso que cada pessoa se queixa do seu pecado. Quando ele está dizendo aqui pecado, ele está dizendo se queixe das suas ações, das suas decisões, das suas escolhas, daquilo que você quer viver, daquilo que você escolheu viver, daquilo que você acha que é certo. Se queixe desses momentos, para que chegar aqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, você olhe e diga: não é culpado ele, não é aquele, não é Deus, não é situação, sou eu. Por quê? Porque lá atrás eu fiz uma escolha, e essa escolha foi errada. Então eu tenho que me arrepender. Eu tenho que procurar mudar. Eu tenho que procurar ser diferente. Procurar fazer coisas diferentes. Procurar, como diz em Oséias 14, me converter ao Senhor. Porque os meus pecados que têm me derrubado não é ninguém. Porque Isaías 59 diz o quê? Aquilo que faz separação entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Para que Ele não nos veja e para que Ele não nos ouça. O que eu quero que você entenda nesta noite é que o Senhor, Ele tem projeto para fazer. Ele tem planos para realizar. Só que ninguém está imune de colher aquilo que planta. Ninguém está isento. Todos vão dar conta. Todos vão ter que prestar conta daquilo que tem plantado. Porque eu sempre digo que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Depois que plantou, tem que colher. Depois que plantou, tem que colher. Então é por isso que os homens se queixam dos seus pecados, das suas escolhas. Eu vou pensar bem, eu vou refletir. Isso é uma das coisas que o homem menos faz, sabe o que é? Pensar na hora de falar. Ele já está com a resposta na ponta da língua. O senhor nem acabou de fazer a pergunta, ele já está respondendo. O senhor nem acabou de falar, ele já está falando de novo. Fala sem pensar na consequência. Age sem pensar na consequência.
O que nós precisamos fazer, se queixarmos dos pecados, sabe o que é? Olharmos para nós mesmos e dizer: se eu fazer e falar isso, lá na frente eu vou ter aquela consequência, então eu não posso. Eu tenho que me refrear, eu tenho que me reorganizar. É por isso que a Bíblia diz assim: quer ter dias felizes? Aleluia. Grande Deus, aleluia. É por isso que a Bíblia diz assim: quer ter dias felizes? Refreie a sua, aleluia, e a sua boca. Então, se nós queremos, aleluia, ter dias felizes, refreie a sua língua do mal, e a sua boca não fale. Então, se eu me queixo que eu não sou feliz, a culpa é de quem? É da situação? É das pessoas? Ou eu que não aprendi a refrear minha língua ainda? Se eu me queixo que eu não sou feliz, a Bíblia diz que quer ter dias felizes? Refreie a sua língua do mal, e a sua boca não fale engano. É por isso que Jeremias diz: cada um se queixa dos seus pecados. Por quê? Porque é uma consequência aquilo que eu vivo, daquilo que eu faço. E muitas vezes eu não quero ser infeliz, mas eu não refreio a minha língua. Então, mesmo não querendo ser infeliz, eu vou ser infeliz, porque é uma consequência daquilo que eu estou fazendo. E não tem como eu fugir da consequência. Não, eu queria ser tanto feliz. Eu não sei o que é felicidade, sabe por quê? Porque não aprendeu a refrear a língua, não aprendeu a deixar de falar engano. É uma consequência. É uma consequência. É que muitas pessoas dizem assim: não, mas eu queria ser tanto amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus. Só que a Bíblia diz que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então é por isso que o homem se queixa dos seus pecados. Ou seja, eu quis ser amigo do mundo, só que automaticamente eu me tornei inimigo de Deus. Mas eu queria ser inimigo de Deus? Não. Mas o que me fez fazer me tornou inimigo. É por isso que Jeremias: cada um se queixa dos seus pecados, porque muitas vezes o que eu faço, eu não penso na consequência. E eu ainda continuo dizendo: não, eu sou amigo de Deus. Mas a Bíblia está dizendo: não, esse é inimigo de Deus. Esse é amigo do mundo. É inimizade contra Deus. É por isso que o homem se queixa dos seus pecados, mas ele pode dizer para todo mundo: eu sou amigo de Deus. Mas na realidade a Bíblia diz o que? Ele se tornou inimigo. É inimizade. É por isso que o homem se queixa dos seus pecados. Só que quando ele vai olhar e diz: ah, mas Deus me abandonou, Deus não queria mais me usar, Deus não queria fazer nada mais na minha vida. Não é que Deus não queria fazer, você que se tornou inimigo dele sem perceber, sem querer. E é isso que muitas vezes, por quê? Porque você esqueceu de se queixar dos seus pecados, das suas escolhas. É como diz lá em João: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, e não é de Deus, é do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências.
Mas aquele que espera, aquele que está no Senhor, permanece para sempre. Aleluia! Então entenda que é tudo uma consequência. Eu quero as coisas do mundo. Eu quero desejar as coisas do mundo. Só que a Bíblia diz que o mundo vai passar, ou seja, se eu quero ter vida eterna, eu não se encontro nessas coisas. Eu tenho que estar onde? Em Cristo, do outro lado. É por isso que não é o que as pessoas falam, é o que a Bíblia está dizendo para mim ser. Eu posso falar para você um monte de coisa para você ser, para você fazer, para você estar. Mas o que a Bíblia diz? O importante é o que a palavra diz. E é por isso que do que o homem se queixa dos seus pecados. Por quê? Porque é os seus pecados que te afastam de Deus. Não, mas eu não quero me afastar de Deus. Não, mas eu vou na igreja. Não, eu estou todo culto lá. Não, eu estou louvando. Não, eu estou pregando. Não, eu estou ministrando. Não, eu estou na frente do grupo. Eu estou lá sim, você está. Mas qual é as suas ações? Elas estão te levando para perto de Deus ou para longe? Porque não é o estar aqui, é como você está aqui. É o que você tem feito para estar aqui. Qual é a sua escolha para você estar aqui? E é isso que é importante. Por isso que do que se queixa, o homem se queixa dos seus pecados. Eu tenho que entender aonde estão os meus erros. É como o apóstolo Paulo ele quer falar. O bem que eu quero fazer eu não consigo. Mas o mal eu acabo cometendo. Mas a intenção dele era fazer o mal? Não. A intenção dele era fazer o bem. Ele lutou para fazer o bem. Mas ele não conseguiu, porque nós não conseguimos muitas vezes. Mas sabe o que Deus olha? Não é o que nós estamos fazendo, é a intenção por que estamos fazendo. É a intenção. Qual é a minha intenção? Pode ser, muitas vezes eu não consigo, mas é que eu quero fazer aqui. Nós vamos pecar. Aquele que diz que não tem pecado já é mentiroso, porque todos nós pecamos. Mas o pecado não pode ser a nossa intenção. Nós não podemos pecar porque queremos. Nós temos que pecar porque nós somos humanos e somos falhos. E vamos pecar um dia. Mas não porque nós queremos. Nós lutamos contra o pecado. Nós lutamos contra o erro. Mas de repente, aconteceu. Lutamos contra aquilo que é de errado, mas de repente aconteceu. É por isso que do que se queixa, o homem se queixa dos seus próprios pecados. Porque nós pecamos em várias coisas de nossas vidas, mas não pode ser propositosamente. Não pode ser porque eu quero. Tem que dizer, eu não quero. Eu não gosto. Eu não quero mais. É por isso que eu me queixo dos meus pecados. Senhor, se está acontecendo isso na minha vida, é porque eu pequei involuntariamente, eu tenho que colher, mas é culpa. A culpa, eu sei que a culpa é minha, mas porque eu sou falho. É isso que Deus ele quer ver em nós. Se realmente somos capazes de reconhecer que tudo de mal que acontece em nossas vidas, a culpa não está nas pessoas ou na situação, está em nós. Se aconteceu alguma coisa de errado, você dobra o seu joelho e diz, Senhor, me perdoa. Porque o culpado sou eu. Mas eu sei que o Senhor pode mudar essa situação. Mas não fazemos isso. Aconteceu alguma coisa, saímos brigando, xingando, falando, apontando, acusando. E
não dobrando os nossos joelhos e dizendo amém. Quando eu estava lendo essa mensagem, meditando, eu entendi algo importante da atitude de Moisés. Se você for pegar lá Moisés com o povo de Israel no deserto, você vai ver várias vezes. O povo começa a pecar, a praga começa a vir, Moisés ele já dobra o seu joelho e já começa a pedir perdão. Senhor, nos perdoa. Senhor, perdoa o seu povo. Senhor, nós erramos. Senhor, nós falhamos. Ele já começa a pedir perdão, ele não quer encontrar culpado. Ele quer que o mal cesse. E entenda que para o mal cessar, depende de mim e de você. Não querer culpar ninguém, mas culpar a si mesmo. E quando eu culpo a mim mesmo, eu tenho um advogado que intercede por mim, que é Jesus Cristo. Que eu posso ir até Ele e dizer: Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero recomeçar. Senhor, eu quero fazer tudo de novo. Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso, me perdoa. Então não importa quantas vezes você erre, não importa quantas vezes você fale, sabe o que é importante? Quantas vezes você está disposto a pedir perdão, a se arrepender dos seus pecados. O erro, ele faz parte da nossa trajetória, mas o perdão também faz. O pedir perdão, o se arrepender, o dizer: Senhor, eu estou fazendo ainda, mas eu não quero mais fazer. Eu estou praticando ainda, eu estou falando ainda, eu estou desse jeito ainda, Senhor, mas eu não quero mais fazer. Senhor, me ajuda a mudar. Senhor, eu não quero mais, mas eu não consigo, mas eu não quero. Me ajuda a ser diferente. Existe algum momento em nossas vidas que nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar e dizer: Senhor, eu sou culpado, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar a mudar. Eu sei que o Senhor pode me ajudar a não fazer isso novamente, porque eu não quero mais fazer. Porque existe uma diferença em pecar com prazer e pecar com nojo, com desprezo. Porque tem pessoas que estão no pecado e estão sentindo prazer. Prazer em estar. Falam de boca cheia. Falam para todos verem. Mas tem outras pessoas que pecam e nem comentam, só para dizer: Senhor, me perdoa. Tem nojo. Tem ânsia daquele: Senhor, eu não quero mais praticar, eu não quero mais fazer, mas eu não consigo. Me ajuda. Me ajuda. O que eu quero que você entenda nesta noite: porque se queixe o homem, se queixe dos seus pecados. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, existe um Deus que pode perdoar todos os seus pecados. Existe um Deus que pode te retornar. Existe um Deus que pode te restaurar. Existe um Deus que pode limpar, tirar toda a culpa do seu coração, tirar a culpa de toda a sua vida. Mas você precisa confessar para Ele. Você precisa entregar para Ele. Você precisa ir até Ele e dizer: Senhor, me perdoa. Tira. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai tirar. Ele vai fazer. Ele vai entrar com providência, porque o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não é as minhas palavras que te convencem, não é as palavras de ninguém que te convence. Quem consegue te convencer é apenas o Espírito Santo. Então, quando você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração, mas aborreça e diga: Espírito Santo, faz a obra na minha vida. Espírito Santo,
Me ajuda nas minhas fraquezas. Espírito Santo, me convence dos meus pecados. Que você possa orar, como Davi orou, dizendo: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, mas guia-me pelo caminho eterno. Eu tenho certeza que se você fizer isso, o Espírito Santo ele vai direcionar a sua vida, vai te ajudar a você vencer todas as dificuldades. Amém? E as palmas de ouro e